Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 6, versículo do 7 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunhos contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, Jesus chama os discípulos e os envia 2 a 2 na missão, dando poder sobre os espíritos puros. Envia para anunciar a boa nova. Nós precisamos entender a missão do discípulo. A primeira é o chamado de Jesus à pessoa a ser discípulo de Jesus, a conviver com Ele, a estar com Ele, presenciar os seus milagres, escutar os seus ensinamentos. E a outra dimensão é a dimensão missionária, a dimensão apostólica, de anunciar a boa nova, pregar o evangelho e de tudo aquilo que aprendeu com o Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa missão deve ser despojada. A palavra que é anunciada não era dos discípulos, nem a palavra que eu vos anuncio é minha, a palavra é de Deus. Por isso Jesus chama os discípulos ao despojamento, a não se prenderem a nada das coisas desse mundo, a não levar o alimento, não levar 2 túnicas, não levar dinheiro. Por quê? Porque a graça de Deus os acompanha, a paz de Deus os acompanha, Cristo caminha com eles. Portanto, os discípulos de nosso Senhor Jesus aprendem o despreendimento. Aprendem que anunciar a palavra, anunciar a boa nova é uma ação missionária, uma ação de dedicação, uma ação que a pessoa se desprende das coisas desse mundo, primeiro para ser discípulo de Jesus e segundo para testemunhar com a sua vida a palavra de Deus, a pregar o evangelho, a boa nova, com sua vida, como bem nos falou São Francisco de Assis. Evangelize com sua vida, se for preciso, use palavras. E os discípulos de Jesus, no evangelho de hoje, cumprem firmemente essa missão apostólica de anunciar a boa nova. E com os poderes que Jesus deu aos seus discípulos, deu à igreja. Por isso que Jesus não manda um de cada vez para cada lugar, para cada região de Israel. 2 a 2, porque é a igreja, é a comunidade apostólica que caminha junto. Porque para que nenhum desanime no seu caminho, um possa fortalecer o outro. E assim é a igreja de Cristo. Ninguém congrega sozinho, ninguém vive a graça de Deus sozinho, a palavra de Deus, mas somos chamados a viver na igreja, na comunidade eclesiástica. Por isso, meus irmãos, devemos viver a graça. E também
como batizados da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, como filho de Deus, nós também somos chamados a essa dimensão do discípulo, a dimensão missionária e apostólica, de também sermos esses anunciadores da palavra de Deus. E como o Evangelho nos fala hoje, os discípulos partiram e pregassem as pessoas se convertessem. Essa é a missão de cada um de nós, também anunciarmos a conversão, que as pessoas abandonem o mundo de pecados, o mundo das trevas, e sejam libertadas e andem na luz, que é a luz que nos guia, a luz de Cristo. Que nós não deixemos de lado a missão. A missão é de anunciar a boa nova, anunciar o reino de Deus e sermos esse canal da graça de Deus na vida de tantas outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.